Neste vídeo vamos continuar o tema da distribuição de matéria, mas agora vamos passar para o transporte nos animais. Começando por falar um bocadinho sobre os animais que não apresentam sistema circulatório, nós estamos a falar neste caso de animais invertebrados, bastante simples, como é o caso da hidra e da planária. E uma vez que estes animais são constituídos por poucas camadas de células ou por uma só camada de células, então há uma grande proximidade entre as próprias células e o meio onde elas se encontram, que é o meio aquático. Portanto, não há necessidade de sistemas de transporte porque pode ser feita uma difusão direta das substâncias, ou seja, das células para o meio e vice-versa. Ou seja, nós vamos ter então nos animais, animais que necessitam de sistema de transporte e animais que não necessitam de sistema de transporte. Portanto, já falamos no caso destes últimos, ou seja, porque eles contactam, as suas células contactam diretamente com o meio externo, portanto, significa que não precisam do sistema de transporte para a matéria. No caso de animais que necessitam de sistema de transporte, significa que são animais de maior porte, mais complexos, portanto, em termos de estrutura, podem ter um ou mais órgãos propulsores, vasos e fluido circulante. E em termos de função, este sistema de transporte vai ser responsável pelo transporte de nutrientes e produtos da excreção, vai ser responsável pela comunicação entre as células e também vai estar na defesa do próprio organismo e na maioria dos animais também assegura o transporte de oxigênio e de dióxido de carbono. Começando pelos sistemas de transportes abertos, eu tenho aqui no lado esquerdo um quadro resumo, ou seja, essencialmente o fluido circulante é a hemolinfa, que já vamos ver o que é. O percurso do fluido é entre coração, vasos e lacunas, uma vez que é um sistema de transporte, tem um sistema de transporte aberto. E as vantagens é reduzir gastos energéticos para bombear o fluido, mas tem como desvantagens a menor eficácia nas trocas com os tecidos e também vai condicionar a própria obtenção de oxigênio. Então, temos aqui o exemplo do gafanhoto, que tem este tipo de sistema de transporte, ou seja, o que é que nós estamos a observar? Que o fluido que não vai circular totalmente, ou seja, por ele ser aberto, ok, aqui, ele não vai circular totalmente dentro de um sistema fechado, ou seja, dentro de vasos. Portanto, ele vai fluir livremente para os espaços de forma a poder rodear os diferentes órgãos, ou seja, há aqui lacunas que vão depois constituir o chamado hemocélio. Neste sistema de transporte, portanto, o fluido acaba por ser designado por hemolinfa, tendo em conta que não há uma distinção direta entre o fluido que está a circular, a circundar as células e o sangue. Ao fluido que circunda as células, nós designamos por fluido intersticial. Continuando aqui no gafanhoto, por isso, nestes sistemas abertos, o fluxo da hemolinfa acaba por ocorrer a baixa pressão e também a baixa velocidade. Portanto, o transporte de nutrientes e de gases vai ser feito de uma forma lenta e, portanto, vamos ter pouca disponibilidade de oxigênio para as células. Nos insetos, o sistema circulatório é constituído por um vaso dorsal que vai se dispor longitudinalmente desde a cabeça do ser vivo até à região posterior. Este vaso vai ter dilatações com capacidade de contráctil que no seu conjunto vai constituir um coração tubular. Nós vamos agora ver um pequeno vídeo da escola virtual para percebermos um bocadinho melhor sobre o transporte que ocorre neste tipo de indivíduos. A barata possui um sistema de transporte aberto. Num sistema de transporte aberto, o sangue abandona os vasos e passa para espaços designados por lacunas, fluindo diretamente entre as células. O fluido circulante da barata apresenta uma cor amarelada, uma vez que não contém hemoglobina. É designado por hemolinfa, não havendo distinção entre sangue e fluido intersticial. Os vasos sanguíneos são pouco desenvolvidos. A hemolinfa sai da aorta dorsal por pequenos vasos e passa para as lacunas, banhando os tecidos. O conjunto de todas as lacunas forma uma grande cavidade designada por hemocélio. As vísceras estão presentes nesta cavidade e são banhadas pela hemolinfa.
coração da barata é um tubo muscular alongado localizado dorsalmente. É constituído por 13 cavidades em forma de funil, distribuídas por 3 segmentos torácicos e 10 segmentos abdominais. Essas cavidades têm orifícios chamados ostíolos. Quando as cavidades contráteis relaxam, a hemolinfa entra no coração através dos ostíolos, vinda das lacunas. Quando as cavidades contraem, a hemolinfa é bombeada para a aorta dorsal, passando depois para pequenos vasos e novamente para as lacunas. A contração dos músculos alares contribui para o movimento da hemolinfa. Portanto, a contração, por isso, resumindo assim, claro que foi muito bem explicado no vídeo, portanto, e faz aqui uma abordagem muito mais, mais aprofundada, mas a coração, ou seja, a contração, essencialmente, deste coração, vai impulsionar a hemolinfa no seu, no seu interior para as artérias e depois vai acabar por obrigá-la a sair nas lacunas, não é? Para banhar diretamente todas as células. Já quando relaxa, ou seja, o relaxamento do vaso dorsal, vai fazer com que o fluido regresse ao coração, entrando pelos ostíolos, que são aqueles pequenos orifícios que existem lateralmente na sua parede. Vamos continuar. Passando para o sistema de transporte fechado, o fluido circulante já não se chama hemolinfa, mas sim sangue. O percurso do fluido vai ocorrer dentro de vasos sanguíneos e também no coração. O facto de ser fechado vai permitir uma maior pressão, portanto, leva ou seja, as trocas gasosas são feitas com uma maior rapidez e uma maior eficácia e também vai permitir que o próprio organismo tenha um maior metabolismo e consiga produzir mais energia. Por outro lado, a desvantagem é que também acaba por haver um maior gasto energético ao bombear o sangue pela rede sanguínea. Portanto, o sistema de transporte fechado existe em alguns invertebrados, como é o caso da minhoca, que nós já vamos ver a seguir, mas também existem nos vertebrados. E como eu já disse, ou seja, não há mistura de fluido intersticial com o sangue, portanto, significa que porque ele circula sempre dentro de vasos. E também já falamos aqui, portanto, há um maior fornecimento de oxigênio às células e que se vai traduzir numa maior eficiência na produção de energia. Começando então pela minhoca. Portanto, neste sistema circulatório vai-se destacar 2 vasos principais, que também se vão dispor ao longo do corpo da minhoca, que é um vaso dorsal, com capacidade também de contrair e que possui válvulas internas, e possui também um vaso ventral. O vaso dorsal vai impulsionar o sangue para a região anterior, e é onde estão localizados os arcos aórticos ou corações laterais, que são, na verdade, estruturas que têm também esta tal capacidade contráctil, como nós vimos no gafanhoto, e que bombeiam o sangue para o vaso ventral, que vai transportar para a região posterior, ao longo do qual depois vai ser distribuído pelos tecidos através de uma rede de capilares. Ok, vamos então ver agora um resumo sobre a parte do transporte da minhoca também da escola virtual. A minhoca é um animal invertebrado pertencente ao filo Annelida. Tem um sistema de transporte fechado, o que significa que o sangue circula sempre no interior de vasos sanguíneos, mantendo-se distinto do fluido intersticial. O fluxo é, assim, mais rápido do que nos sistemas de transporte abertos. A minhoca apresenta 3 vasos sanguíneos principais: um vaso dorsal, um vaso ventral e um vaso subneural. O sangue flui no vaso dorsal da extremidade posterior para a extremidade anterior do corpo. O vaso dorsal é o principal vaso coletor. Por sua vez, no vaso ventral, o fluxo sanguíneo ocorre da extremidade anterior para a extremidade posterior. O vaso ventral é o principal vaso de distribuição. O vaso dorsal tem um par de válvulas em cada segmento.
O vaso ventral não apresenta válvulas. Os corações das minhocas, ou arcos aórticos, são contráteis. Não estão presentes em todos os segmentos, mas apenas nos segmentos 7, 9, 12 e 13. Os corações presentes no sétimo e no nono segmentos designam-se corações laterais. Já os corações presentes no 12º e no 13º segmentos são chamados corações latero-esofágicos. O sangue flui a partir do coração, sempre na direção descendente. No quarto, no quinto e no sexto segmentos do corpo da minhoca estão presentes glândulas sanguíneas, que produzem células sanguíneas e hemoglobina. Como o sangue da minhoca não tem hemácias ou glóbulos vermelhos, a hemoglobina circula dissolvida no plasma, conferindo ao sangue a sua cor vermelha. Passando para os vertebrados, também possuem um sistema de transporte fechado, mas mais complexo do que aquele que nós vimos na minhoca. Ou seja, é um sistema circulatório que é constituído por uma rede vascular, tem um maior grau de desenvolvimento e ainda é constituído por um coração musculoso que vai ter dois tipos de cavidades diferentes, as aurículas e os ventrículos. O que é que vai acontecer? A partir do coração, o sangue vai ser impulsionado para vasos de grande calibre, que são chamadas as artérias, que depois partem dos ventrículos e se vão ramificando em vasos mais pequenos, ou que são chamadas as arteríolas, e que depois vão acabar por se dividir em capilares. Estes vasos têm uma parede constituída apenas por uma camada de células e é através das quais vai ocorrer a troca de líquido intersticial que vai depois banhar as células. Os capilares, depois, por sua vez, vão se reunir em vasos de maior calibre, que são chamadas as vénulas, que acabam por depois originar as veias. Estes vasos já possuem válvulas no seu interior, que vai depois também impedir o retrocesso do sangue e conduzindo de regresso ao coração. Nas artérias, o sangue é onde circula com maior pressão, sendo a espessura da camada muscular, na verdade, superior à das veias, o que vai permitir também uma maior capacidade de distensão e de contração. Em termos de circulação dos vertebrados, nós vamos subdividi-la em circulação simples e circulação dupla. Aqui a distinção é feita porque na circulação simples o sangue faz um único circuito e neste caso nós vamos falar dos peixes, o coração é na verdade percorrido apenas por sangue venoso. Na circulação dupla, ela apresenta dois tipos de circulação, pulmonar e sistémica. A pulmonar, não é, vai ter em conta as trocas gasosas, as trocas nos pulmões, e a circulação sistémica vai a todas as partes do corpo. E aqui, neste caso, o sangue vai ter que passar duas vezes pelo coração. Mesmo assim, aqui dentro da dupla, nós vamos distingui-la em incompleta e completa. Na incompleta significa que vai haver algum tipo de mistura de sangue arterial e venoso, que é o caso dos anfíbios no coração, enquanto que na completa não há qualquer mistura de sangue arterial e venoso, ou seja, no coração há uma separação entre estes dois tipos de sangue. Portanto, este aqui remete para aves e mamíferos. Começando pela circulação simples nos peixes. Portanto, o que é que acontece? O coração dos peixes é também formado por uma aurícula, por um ventrículo, e é apenas atravessado, como eu já tinha referido, por sangue venoso. O sangue venoso de onde é que vem? Ele vem dos diferentes órgãos, vai sempre, ou seja, o sangue entra sempre no coração pela aurícula e através vai haver uma pequena abertura, digamos, uma pequena dilatação, que é o chamado seio venoso. A contração da aurícula depois vai impulsionar o sangue para o ventrículo, que é único, e quando sai do coração, ele vai ser conduzido para a aorta ventral para irrigar as brânquias. Nas brânquias ocorre a chamada hematose branquial, ou seja, é onde ocorrem as trocas gasosas. E após estas trocas, o sangue que vai circular para uma artéria de maior calibre, que é chamada a aorta dorsal, que depois já vimos que se ramifica em arteríolas, depois em capilares, e é através dos capilares que vai ser conduzido o sangue a todo o corpo. Nestes capilares, na rede de capilares que existe, quer nos tecidos de todos os órgãos, este sangue vai libertar o oxigênio e os nutrientes, vai recolher o CO2 e outros produtos que resultou do metabolismo das células.
Os capilares depois vão se reunir em vénulas, veias, para depois conduzir este sangue já venoso de regresso ao coração. Portanto, só há uma passagem, ou seja, a passagem do sangue pela rede de capilares é que vai levar a esta redução da pressão sanguínea. Portanto, na rede de capilares, já falamos sobre isso, ou seja, há uma redução da pressão. Estamos aqui a ver o sistema, aqui se calhar não se via tão bem, portanto, mas aqui estamos a ver o que é que acontece em termos de troca de sangue, ok? Ou seja, nós temos aqui nas capilares branquiais, nós vamos ter o sangue arterial rico em oxigênio. Reparem que só há uma circulação, ok? Por isso, nos capilares branquiais há aqui esta troca que vai fazer com que o sangue passe a ficar rico em oxigênio, vai a todas as partes do corpo, ou seja, os capilares sistémicos, liberta esse oxigênio, recolhe CO2, portanto fica venoso, vai aqui ao seu coração para bombear, ou seja, peço desculpa. Por isso, entra pela aurícula, sai pelo ventrículo, aqui continua a ser venoso, e depois aqui volta a entrar nos capilares branquiais. Aqui, antes de passarmos para a dupla, portanto, a dupla vai acabar por ser mais eficiente do que a simples, porque o sangue vai fluir com maior velocidade, maior pressão, e isso também vai favorecer uma distribuição mais eficaz do próprio oxigênio e dos nutrientes nos tecidos. Estes aspectos resultam do facto do sangue oxigenado nos capilares pulmonares regressar ao coração, de onde vai ser novamente impulsionado, ou seja, vai ser bombeado. E o que acontece aqui é que ele vai ou seja, quando o sangue vai ao coração, vai percorrer, ou seja, vai diretamente aos capilares branquiais, ou seja, vai aqui às brânquias. Portanto, significa que quando ele fica arterial, ou seja, quando fica rico em oxigênio, como não regressa ao coração, ele não recebe aquela impulso, ou seja, aquela força. Portanto, então significa que quando ele chega a todas as partes do corpo, ele vai com uma baixa, vai com pouca força, ou seja, vai com pouca velocidade. Ok, vamos passar para a circulação dupla, mas incompleta, ou seja, é uma situação em que o coração só vai ter 3 cavidades, 2 aurículas e um ventrículo. Portanto, então significa que poderá haver ali uma pequena mistura, mas apenas parcial, dos 2 tipos de sangue, o sangue arterial e o sangue venoso. Na verdade, o sangue venoso entra sempre pela aurícula direita, o sangue arterial sempre pela aurícula esquerda. No caso dos anfíbios, parte do sangue venoso também flui para a pele, o que vai também permitir ali uma compensação, digamos assim, porque ele vai conseguir efetuar trocas gasosas através da pele. A maioria dos répteis possui efetivamente um ventrículo parcialmente dividido por um septo, mas apesar desta divisão ocorre na mesma mistura, por isso é considerada na mesma uma circulação dupla e incompleta. Ok, vamos aqui ver então outro vídeo sobre, aqui da escola virtual, sobre este tipo de circulação. Os anfíbios, como a rã, são vertebrados, apresentando um esqueleto interno. Possuem um sistema de transporte fechado, que é mais desenvolvido do que, por exemplo, os sistemas de transporte dos anelídeos e dos insetos. Para além de um sistema cardiovascular, apresentam um sistema linfático. Assim, ao contrário da barata, na rã há distinção entre sangue e linfa, e o sangue circula sempre dentro de vasos. O sistema cardiovascular é constituído pelo coração, pelo sangue e por vasos sanguíneos. O sistema linfático é constituído pela linfa, por vasos linfáticos e por gânglios linfáticos. O coração da rã é um órgão muscular situado na parte anterior do corpo. Está localizado ao nível dos membros anteriores. Possui 3 cavidades, 2 aurículas de paredes finas e um grande ventrículo cônico com paredes musculares mais espessas. O coração é envolvido por uma membrana designada por pericárdio. Na parte dorsal do coração existe uma estrutura cônica designada por seio venoso. O sangue venoso, vindo dos diferentes órgãos, entra no seio venoso através das veias cavas. De seguida,
O sangue entra para a aurícula direita. Por sua vez, o sangue arterial, vindo dos pulmões, entra para a aurícula esquerda. Ambas as aurículas esvaziam o sangue para o ventrículo. O sangue arterial e o sangue venoso ficam assim misturados no ventrículo. Por esse motivo, a rã possui uma circulação dupla incompleta. No entanto, essa mistura não é muito grande, possivelmente porque as aurículas não contraem ao mesmo tempo. O ventrículo abre-se para uma estrutura em forma de saco chamada cone arterial, localizada na parte ventral do coração. O sistema arterial, constituído pelas artérias, transporta o sangue do coração para as várias partes do corpo. O sistema venoso, constituído por uma rede de veias, transporta sangue venoso das diferentes partes do corpo para o coração, o que é semelhante ao sistema circulatório humano. O sangue da rã é composto por plasma e células sanguíneas. As células sanguíneas incluem glóbulos vermelhos ou hemácias, leucócitos e plaquetas. As hemácias da rã contêm núcleo, ao contrário das hemácias da maioria dos mamíferos. O sangue chega às várias partes do corpo impulsionado pela contração do coração, podendo percorrer um circuito pulmocutâneo ou um circuito sistémico. E agora vamos ver um pequeno vídeo de síntese sobre as diferenças entre as espécies, ou seja, o coração, quais são as grandes diferenças em termos das espécies. O coração é um órgão muscular oco do sistema circulatório que bombeia o fluido circulatório, na maioria dos casos, o sangue. A estrutura do coração mostra grande variação entre diferentes grupos de animais. Aqui estão alguns exemplos. As minhocas têm 5 pares de órgãos semelhantes ao coração, chamados arcos aórticos. Nas baratas, a hemolinfa é bombeada por um coração tubular, com muitas câmaras. O coração nos vertebrados varia quanto ao número de cavidades. O coração dos peixes tem 2 cavidades. O coração dos anfíbios e da maioria dos répteis tem 3. Por sua vez, as aves e os mamíferos têm corações com 4 cavidades. Portanto, quando passamos então para as aves e para os mamíferos, eles apresentam uma circulação dupla e completa. Dupla porque ele vai passar 2 vezes pelo coração e é completa porque, como vai possuir 4 cavidades, ou seja, 2 aurículas e 2 ventrículos, não há a tal mistura parcial do sangue venoso e do sangue arterial, como vimos no caso dos répteis, ou seja, porque tem efetivamente um septo que permite essa separação. Ok, vamos então agora ver outro vídeo da escola virtual sobre o funcionamento do coração humano para percebermos um bocadinho melhor o fluxo sanguíneo. O coração é um órgão vital nos animais, fazendo parte do sistema circulatório. A estrutura do coração varia nos diferentes grupos de animais, sendo que as aves e os mamíferos têm um coração com 4 cavidades. E qual é a vantagem de ter um coração com 4 cavidades? A grande vantagem é permitir que haja uma separação completa entre o sangue arterial, rico em oxigênio, e o sangue venoso, rico em dióxido de carbono. Isso garante uma ventilação mais eficiente, chegando mais oxigênio aos tecidos do corpo. O coração humano está localizado dentro da cavidade torácica entre os 2 pulmões. Quer o coração, quer os pulmões estão protegidos pelas costelas. A extremidade inferior do coração está ligeiramente inclinada para a esquerda.
Sabias que o pulmão direito é maior do que o esquerdo por causa da disposição do coração? A camada mais externa do coração é o pericárdio, que é uma membrana de parede dupla. O pericárdio é seguido pelo epicárdio, pelo miocárdio e pelo endocárdio. Juntos constituem a parede do coração. O miocárdio, ou seja, a camada muscular, é constituído por fibras ou células musculares cardíacas. À superfície do coração encontram-se pequenos vasos sanguíneos. Sabes qual é a função destes vasos? As artérias coronárias fornecem nutrientes e oxigênio às células do coração para que estas possam funcionar, e as veias coronárias ajudam a remover os resíduos tóxicos resultantes do metabolismo das células. Internamente, o coração está dividido em 4 cavidades: aurícula esquerda, aurícula direita, ventrículo esquerdo e ventrículo direito. Os septos interauricular e interventricular separam o lado esquerdo do lado direito do coração. As veias pulmonares transportam sangue arterial, ou seja, rico em oxigênio, dos pulmões para a aurícula esquerda, e as veias cavas superior e inferior transportam sangue venoso, ou seja, rico em dióxido de carbono, de todas as partes do corpo para a aurícula direita. As válvulas do coração permitem que o fluxo sanguíneo ocorra numa única direção. A válvula bicúspide, ou mitral, controla a abertura entre a aurícula esquerda e o ventrículo esquerdo. Por sua vez, a válvula tricúspide controla a abertura entre a aurícula direita e o ventrículo direito. O ventrículo esquerdo comunica com a artéria aorta, que transporta o sangue arterial para todo o corpo, e o ventrículo direito comunica com a artéria pulmonar, que transporta o sangue venoso para os pulmões. As aberturas para estas artérias são controladas pelas válvulas semilunares ou sigmoides. Estas são designadas por válvula aórtica, entre o ventrículo esquerdo e a artéria aorta, e válvula pulmonar, entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar. Observa agora como ocorre o fluxo sanguíneo dentro do coração. A veia cava superior transporta sangue venoso, pobre em oxigênio, da parte superior do corpo para a aurícula direita. A veia cava inferior transporta sangue venoso da parte inferior do corpo, também para a aurícula direita. O sangue passa para o ventrículo direito através da válvula tricúspide. Posteriormente, é bombeado para os pulmões através da artéria pulmonar. E o que é que acontece do lado esquerdo? As veias pulmonares transportam sangue arterial, rico em oxigênio, dos pulmões para a aurícula esquerda. O sangue passa para o ventrículo esquerdo através da válvula bicúspide. É então bombeado para a artéria aorta e segue para todas as partes do corpo. Por isso, um pequeno resumo daquilo que estiveram a falar no vídeo, ou seja, o coração é então constituído por duas aurículas que vão comunicar com duas cavidades inferiores que são chamados os ventrículos. Estas cavidades estão ligadas e há um controle feito através de válvulas. Do lado direito nós temos a válvula tricúspide, ou seja, porque ela é constituída por 3 partes, e do lado esquerdo, ou seja, a parte do coração que era mais pequena, a parte do pulmão que era mais pequena, o lado esquerdo, a válvula bicúspide ou mitral, neste caso constituída apenas por 2 partes. As aurículas e os ventrículos são separados do lado direito e do lado esquerdo por um septo completo que atravessa no fundo a direito, não é? A aurícula direita vai receber o sangue venoso que vem das veias cavas, tanto da parte de cima como da parte de baixo do corpo. Esse sangue depois passa para o ventrículo direito, que depois vai bombear o sangue em direção ao coração para ser oxigenado.
Antes de sair pelo ventrículo, o que é que vai ter que acontecer? Tem que haver ali uma válvula que impeça o voltar para trás, ou seja, o retrocesso. Então chama-se essa válvula semilunar pulmonar. Do lado esquerdo vem sempre a sangue arterial, ou seja, sangue oxigenado, vem do coração, portanto entra na aurícula esquerda através da veia pulmonar, ou seja, ali entra pela aurícula esquerda, vai ser direcionado para o ventrículo esquerdo e depois ele vai ser responsável por bombear para todo o corpo através da artéria aorta. Esta artéria faz uma pequena curvatura logo à saída do coração e que é chamada essa curvatura de crossa da aorta. E daqui vão partir ramificações que vai distribuir o sangue arterial para os diferentes órgãos e tecidos. Aqui também, à saída do sangue, de forma a impedir também o seu retrocesso, também existe uma válvula que chamamos de válvula semilunar aórtica. Há aqui uma diferença de espessura entre o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito, ao nível do músculo cardíaco, pois eles vão impulsionar o sangue, o lado direito e o lado esquerdo, para sítios diferentes. O direito é responsável por empurrar o sangue para os pulmões, mas como os pulmões estão relativamente perto do coração, o trajeto é curto, portanto não precisa ser um impulso muito forte. Já do lado esquerdo, ele vai ter que contrair e impulsionar o sangue para todas as partes do corpo. Logo aqui ele tem que fazer um maior esforço. O músculo cardíaco, ele contrai devido à existência de estímulos elétricos. No caso, por exemplo, de doentes que têm insuficiência cardíaca, necessitam de um pacemaker que vai ser responsável por estas cargas elétricas. Ok, por isso aqui em síntese, nos indivíduos ou nos organismos que têm sistemas de transporte, e tem circulação, nós já falamos então, no caso dos peixes tem circulação simples, nos anfíbios dupla e completa e nos aves e mamíferos dupla, mas completa. Isto está muito relacionado com as condições do meio que ocupam. No caso dos peixes, eles aproveitam o facto de estarem na água para gastar menos energia e, portanto, acabam por ter uma temperatura mais constante e por isso não necessitam, ou seja, acabam por aproveitar um sistema mais simples. As suas principais características são o coração, apenas uma aurícula e um ventrículo, a pressão do sangue é baixa e o coração é pouco musculoso. No caso dos anfíbios, aqui eles, apesar de também estarem dependentes do meio aquático, também conseguem estar em terra. Portanto, aqui o coração tem duas aurículas e um ventrículo, tem uma circulação dupla, mas incompleta, o sangue circula com uma maior pressão e uma maior rapidez em comparação com os peixes. No entanto, há uma pequena mistura de sangue arterial e venoso no ventrículo, o que reduz essa eficácia. O ventrículo tem que ser é mais musculoso e o animal gasta energia aqui para bombear o sangue. Passando para as aves e para os mamíferos, são normalmente terrestres, alguns são até voadores, têm habitats muito diversificados, mas conseguem manter a sua temperatura corporal constante. O coração aqui tem duas aurículas e dois ventrículos, não há mistura, portanto há um septo completo, por isso não há mistura de sangue arterial e venoso nos ventrículos. A pressão aqui a sanguínea na circulação sistémica é elevada. O que vai tornar também muito mais eficaz a própria distribuição dos nutrientes e do oxigênio. De referir que o ventrículo esquerdo acaba por ser mais musculoso que o direito, falamos disto porque é do lado esquerdo que vão sair as artérias responsáveis por depois levar ou conduzir o sangue arterial a todas as partes do corpo. Por isso, resumindo, aqui dos peixes para os anfíbios e depois aves e mamíferos, o que nós estamos a fazer é descrever sistemas de transporte cada vez mais eficazes, com maior taxa metabólica e um maior grau de atividade e também uma maior capacidade de colonizar diferentes ambientes. Ao longo da descrição que nós temos a fazer dos diferentes sistemas de transporte, acabamos por falar aqui em alguns tipos de vasos sanguíneos, que é o caso das artérias, capilares e veias. As artérias, elas recebem o sangue proveniente do coração, sob pressão, e vai conduzir para os restantes órgãos. Os capilares são, no fundo, uma rede que vai ser formada pelos tecidos. São constituídos por uma única camada de células, de forma a permitir que haja as trocas diretas entre o sangue, os tecidos e o meio externo.
As veias conduzem o sangue em direção ao coração, acabam por ser menos elásticas do que as artérias e possuem válvulas para depois impedir o retrocesso do sangue. Também podemos falar aqui em três tipos de pressão: pressão sanguínea sistólica e diastólica. A pressão sanguínea é a pressão que o sangue exerce sobre a parede dos vasos sanguíneos. A pressão sistólica e a pressão diastólica está relacionada com algo que se passa nas artérias, ou seja, a pressão sistólica é pressão sanguínea máxima nas artérias e resulta de uma sístole, ou seja, de uma contração a nível do ventrículo. E, no fundo, acaba por ser a resistência que vai ser oferecida pelas artérias e pelas arteríolas. A pressão diastólica está relacionada com uma pressão sanguínea já mínima, também nas artérias, como resultado de um relaxamento, ou seja, de uma diástole ventricular. Para terminar, vamos falar dos fluidos circulantes nos mamíferos, uma vez que sabemos que existe aqui distinção entre sangue e linfa. O sangue e a linfa são os dois fluidos circulantes dos animais. O sangue é constituído por três tipos principais de componentes celulares suspensos no plasma líquido. Esses componentes celulares são os glóbulos vermelhos, ou hemácias, que transportam oxigênio, os glóbulos brancos, ou leucócitos, que participam na defesa do organismo, e as plaquetas, responsáveis pela coagulação do sangue. A linfa é um fluido circulatório incolor e aquoso. Contém plasma, sem proteínas e leucócitos. A linfa desempenha um papel importante na defesa do organismo. Para além disso, a linfa intersticial, que banha as células, fornece às células nutrientes e oxigênio e recebe delas produtos de excreção, que depois vão para os capilares sanguíneos. Portanto, o que fala ali no vídeo, então, é que, de facto, nós temos dois tipos de fluidos circulantes, o sangue e a linfa. No sangue, nós podemos encontrar as hemácias, as plaquetas, os leucócitos e também podemos encontrar plasma. Já na linfa, encontramos também plasma e também encontramos leucócitos. Portanto, aqui era só para fazermos uma pequena diferença, uma pequena distinção sobre os dois tipos de fluidos. E para terminarmos esta parte da matéria, tendo em conta que nós estivemos a falar que no caso do sistema circulatório fechado, ou seja, não há uma hemolinfa, como acontece no sistema circulatório aberto, e porque não, ou seja, há uma grande distinção, ou seja, há uma separação do sangue e do outro fluido circulante. Terminamos aqui a parte do transporte nos animais, para depois passarmos ao último tema de 10º ano de Biologia. E vemos no próximo vídeo.